Bom dia, muita paz em Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que o seu coração esteja em paz e feliz. Hoje nós vamos falar de como devemos seguir Jesus. Veja que existe uma passagem muito interessante na Bíblia sobre certos cristãos que estão prontos para seguir a Jesus. E dizem que querem seguir a Jesus, mas quando vem a primeira dificuldade, saem de lado. E são como aqueles que seguem a banda, e quando a música da banda começa a ficar menos interessante, eles saem e vão curtir outra coisa. Veja que alguém se ofereceu para ser um discípulo de Jesus, para segui-lo. Mas Jesus, conhecendo o seu coração, vamos ver o que é que Jesus disse. Está escrito em Mateus 8:18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. A margem do rio. Jesus estava pregando e sempre ele estava mudando de um lugar para o outro, que era para levar a palavra para diferentes pessoas. E às vezes também ele mudava de lugar para descansar, para orar a Deus, para meditar. E aí Mateus 8:19, e aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Aí vem que nós devemos lembrar de quem são os escribas. Os escribas são aquelas pessoas que acreditavam no Antigo Testamento, nas leis de Moisés, mas não acreditavam, não reconheciam Jesus como Salvador, como Deus. De repente, esse escriba aparece e fala que quer seguir Jesus publicamente. Isso significa que ele estava rompendo com aquilo que a sua igreja acreditava. Os escribas e os fariseus pertenciam a uma classe de sacerdotes e religiosos que não seguiam ao Deus que Jesus estava pregando no Novo Testamento. Então, um Deus que ainda iria vir, estava por vir, não considerando Jesus como Deus. E vejam que Jesus já sabia o custo de segui-lo. E já sabia que esse escriba não iria durar muito. Mateus 13:52, e ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, porque tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Significa que as pessoas não deveriam desprezar o Antigo Testamento, mas considerar que faz parte do seu tesouro, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, porque Jesus veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. É isso que ele está dizendo. Vamos ver aí o que Jesus respondeu ao escriba. Em Mateus 8:20, disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja que uma pessoa acostumada com toda a pompa, mordomia, como era um escriba, para seguir o Senhor que não tem onde reclinar a cabeça, seria muito difícil. As raposas fazem buracos na terra onde elas se escondem do perigo. E descansam, protegem seus filhotes. Raposas está se referindo às pessoas deste mundo. Que a gente, de certa maneira, a gente faz aqueles buracos para esconder. Mas Jesus estava exposto a tudo isso. Ele não tinha um lugar para morar. Ele era nômade. E já as aves fazem os ninhos, e aí elas assentam, são nômades, ela põe e chocam os ovos, e criam seus filhotes livremente. Em qualquer lugar da natureza, elas não têm um lugar para fazer isso. É uma referência óbvia aos dois extremos do mundo e do reino de Deus, da humildade e do orgulho do homem,
a humanidade e Cristo se comparando com as aves. Vamos ver Mateus 8:21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Veja que a desculpa que eu falei no começo, quando vê que tem algo que vai ser difícil, deixar tudo que tem, viver livremente, sem uma casa, sem um buraco para a raposa esconder, ele diz que primeiramente tem que ir sepultar o seu pai. Mas o que está por trás de primeiro enterrar meu pai? Não significa que o pai do homem já estava morto exatamente. Existia um linguajar popular aí que eles falavam de maneira figurativa, que eles têm algo mais importante a fazer. Assim dizem alguns tradutores. Outros já dizem que é o sentido literal. Deixe-me esperar um pouquinho até que eu enterre a pessoa que está morrendo, que está morta, quero dizer. Então, Mateus 8:22 diz: Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixa os mortos sepultar os mortos. Os mortos sepultar os mortos. Veja o que isso significa. O mundo, para Deus, ele é um lugar habitado por pessoas mortas, porque nós, pecadores, somos considerados mortos para Deus. Por isso que ele está falando, deixa os mortos sepultar os seus mortos, porque o corpo morto para Deus é simplesmente um amontoado de matéria ali que está morta. É o nosso espírito que tem importância para Deus. Não é aquele corpo que está ali. E a pessoa pecadora é uma pessoa morta espiritualmente. O morto vai enterrar o morto. É o pecador morto espiritualmente, enterrando aquele corpo morto, que está morto para Deus, porque o espírito não está ali. O mundo considerado espiritualmente morto. E o pecador também morto, que tem que viver para Deus. Vamos ver que isso é uma interpretação muito interessante da Bíblia, do trabalho de Jesus e tudo mais. Então veja que o cristão, o verdadeiro cristão, aquele que diz ser discípulo de Jesus, é aquela pessoa constante, que não importa qual o problema que apareça, ele vai continuar. Veja que os discípulos do mundo moderno mudou muito. Já não é o mesmo seguir do tempo de Jesus. Mas tem que haver constância. Tem que haver aquela coisa que a pessoa lê, pratica e a pessoa continua esse trabalho para Deus. Não é só escutar, estar seguindo Jesus, para cá, para lá, não. Os apóstolos seguindo Jesus estavam sendo preparados para uma missão muito importante. E não poderia ser homens que iriam desistir na primeira perseguição. Vejam que eles eram altamente perseguidos de morte. Então Jesus já os conhecia. E veja que eram 70 ou mais pessoas seguindo Jesus. Mas bem poucos resistiram até o fim. Bem poucos. E aí a história dos 12 apóstolos é os que foram escolhidos, como analisaram as escritas e tudo mais para escolher os 12, mas eram muitos apóstolos. E hoje em dia o que está acontecendo? Os falsos apóstolos, os falsos seguidores de Jesus, os falsos profetas, está de todo lado. Todo lado. Hoje em dia está muito difícil de saber quem é quem. Mas a melhor maneira de reconhecer aquela pessoa que está fazendo um trabalho honesto é se ela está baseando o seu trabalho na palavra de Deus. Aquela pessoa que está pegando a Bíblia, está realmente passando o que Jesus ensinou. Não aquelas pessoas que estão inventando uma palavra de Deus paralela à Bíblia
estão falando de muitas profecias que não existem, muitas coisas enganosas e tudo mais. Amados, hoje nós vamos continuar Atos 20 e nós vamos estudar de versículo 13 a 24. E o título de hoje é A Honestidade de Paulo. O exemplo da honestidade do apóstolo Paulo é algo que nós devemos sempre trazer no nosso coração e no nosso pensamento, porque nós, seres humanos, temos a vontade de dar aquele jeitinho, dar uma esticadinha na verdade para um benefício ou um resultado melhor. Mas nós vamos ver que a verdade de Deus, ela é uma só e é imutável. O nosso problema é que a gente tem que aprender como dizer a verdade, mas ela sempre tem que ser dita. Nós temos uma vontade muito grande de ter a aprovação dos outros. Eu tenho essa vontade e muitas vezes eu tenho que me policiar, principalmente as pessoas que eu amo. Eu quero que elas me aprovem, eu quero que elas me deem um positivo de vez em quando, falem comigo. Mas veja que isso não é relevante, mas é coisa que a gente traz no coração. O apóstolo Paulo trazia no seu coração que ele deveria redimir os judeus. E os judeus eram os seus piores inimigos, porque eles achavam que o apóstolo Paulo os tinha traído. Mas Paulo, todas as vezes que chegava em uma das regiões, ele ia primeiro pregar aos judeus. Muitas vezes o perseguiam, o batiam, ele saía corrido das cidades, mas veja que o apóstolo Paulo continuava fazendo o seu trabalho, persistindo sem omitir a verdade. A verdade que ele acreditava quando ele era um homem que perseguia os cristãos é porque foi uma verdade que ele foi convencido pelos rabinos, pelos sacerdotes da sua igreja. Mas agora que ele foi convertido por nosso Senhor Jesus Cristo e ele conheceu a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, essa verdade passou a ser algo imutável dentro dele e em tudo que ele pregava. Às vezes, muitos de nós nos machucamos para fazer algo que nos interessa, para que tudo dê certo, para que tudo ocorra como a gente pensa que é certo. Mas veja que o apóstolo Paulo poderia simplesmente não ir a Jerusalém, ir para outro lugar, mas deixar Jerusalém do lado. Mas da sua honestidade ele sabia que ele teria que enfrentar Jerusalém. E ele está neste momento, neste capítulo, encontrando os seus companheiros de fé e já dizendo para eles que talvez será a última vez. E o apóstolo Paulo resolveu ir enfrentar os judeus de Jerusalém, que eram os seus compatriotas, e dizer a verdade como ela é, mais uma vez à frente deles com todo o seu amor e carinho. Veja, gente, é soberano e Deus quer que a gente ame os pecadores, mas Deus não quer que a gente ame os pecados deles. São duas coisas diferentes. Veja que o apóstolo Paulo um dia esteve no pecado, mas era por ignorância. Quando ele descobriu, ele desviou. Esse pecado do apóstolo Paulo do passado não era algo para ser amado por ninguém. Mas veja que o apóstolo Paulo, como pessoa e as suas circunstâncias, ele foi ensinado dessa maneira, ele foi convencido dessa maneira. Então nós vamos ver que o pecador e o pecado são duas coisas diferentes. O pecado sempre pertence ao Satanás, o pecador pertence a Deus e pode ser redimido a qualquer momento. Vamos conferir essa fantástica palavra de Deus de hoje, depois eu tentarei explicar. Leitura de Atos, capítulo 20, versículos de 13 a 38. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo.
Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Os amigos de Paulo, eles foram de Troas para Assos de navio, de barco, e lá ficaram esperando o apóstolo Paulo. Assos era mais ou menos 20 milhas de Troas, e o apóstolo Paulo preferiu caminhar essas 20 milhas para aproveitar e ir pregando a boa nova em todo o lugar que ele passasse. E quando o apóstolo Paulo finalmente reencontrou seus amigos, está dizendo aí no versículo 15, que no dia seguinte eles viajaram para Quio e no outro dia atravessaram para Samos e depois chegaram a Mileto. Mileto é uma cidade que fica mais ou menos a 30 milhas de Éfeso. E Mileto, vocês devem se lembrar, é o lugar onde o matemático Pitágoras vivia. Então, Mileto é um lugar muito famoso. Mas por que é que o apóstolo Paulo estava viajando mesmo? Porque ele estava tentando chegar em Jerusalém. Porque ele queria chegar lá em Pentecostes. Pentecostes ocorria cerca de 50 dias depois da Páscoa. Aí Paulo chegou lá e entrou numa fase de muita nostalgia ao se despedir dos seus companheiros da fé, porque o apóstolo Paulo já sabia que nessa viagem para Jerusalém ele seria preso. Então, ele chega a chorar ali com seus irmãos da fé, explicando para eles tudo o que ele achava que iria acontecer. Paulo chorava principalmente por causa daqueles que não queriam conhecer Cristo, sempre oferecendo muita resistência. E Paulo sentia muito porque ele queria realizar muito mais. Outros desses falsos cristãos e falsos profetas, eles pousavam um perigo muito grande para os cristãos convertidos. Então Paulo estava falando seriamente com eles para resistir a tudo isso. Paulo pregou nas sinagogas, pregou na escola de Tirano e também de casa em casa. E o arrependimento continuava sendo parte das pregações de Paulo. Ele explicava a boa nova, ele explicava sobre o arrependimento e depois havia o batismo daqueles que queriam. E ele diz que agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá.
Veja que, na realidade, o apóstolo Paulo tinha aquele senso de servir, ele ser um servidor do Pai, e ele estava sendo compelido pelo Espírito a ir a Jerusalém. Quer dizer, é algo que ele tinha que realizar, e ele simplesmente estava recebendo as ordens recebidas e indo a Jerusalém, não se importando com a sua vida pessoal, mas aquilo que era mais importante para o apóstolo Paulo era pregar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, era levar a boa nova, era fundar igrejas e expandir o evangelho do Senhor o quanto mais ele pudesse. Mas Paulo não saberia se ele iria ser preso em Jerusalém, até que ele refletisse nas profecias de Ágabo, que vou ler para vocês em seguida. Leitura de Atos 21, 11. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim, o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Pois é, gente, não sei se vocês se lembram, mas o apóstolo Paulo, bem no comecinho, ele havia fugido de Damasco com a ajuda de seus amigos, descendo a muralha de Damasco, que é uma cidade que pertence a Jerusalém. Eles desceram Paulo dentro de uma cesta para fugir dos guardas de Damasco que estavam guardando o portão da entrada. Essa cidade tinha apenas um portão para entrar e sair. O apóstolo Paulo descreveu para os seus amigos da fé o porquê dele não estar resistindo à decisão do Espírito Santo, porque da verdade de Deus, da decisão de Deus e tudo mais, depende a salvação não só do apóstolo Paulo, mas de todos nós. Que vocês tenham um dia abençoado, cheio de paz, de felicidades ao lado de todos os seus na graça do Pai. Bom dia, meus irmãos, muita paz.